Boa noite! Vamos lá, estamos aqui juntos mais uma semana para dar continuidade à leitura do livro. Espero que vocês estejam gostando e que não deixem de deixar o like, porque como está aberto lá no YouTube, pode chegar para outras pessoas, né? Ser sugestão para outras pessoas. E se está sendo interessante para você, pode ser interessante para outras pessoas. Inclusive, se você quiser compartilhar com pessoas que vocês saibam que vai gostar, por favor, compartilhem, tá? A intenção é que essa leitura, esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas. Essa é a intenção de eu estar aqui fazendo a gravação para tentar que isso aconteça, né? Da importância nesse momento que a gente está passando. Então vamos lá, vamos nos conectar. Vou convidar vocês a fechar um pouquinho os olhos para a gente fazer aí uma conexão, onde eu vou trazer a grande invocação e depois uma oração de tributo à Mãe Terra. Então vamos respirando profundamente, trazendo para o estado de presença, para que na sequência a atenção esteja plenamente voltada a ouvir a leitura do livro. Vão inspirando e expirando lentamente. Esse momento é um momento para internalizar conhecimento, para internalizar tudo aquilo que é trazido ali na leitura do livro, trazer conexão, a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus, que a luz flua para as mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que o amor flua para os corações dos homens e que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro que chamamos de raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que possa selar a porta da morada do mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano sobre a terra. Tributo à Mãe Terra. Ó Mãe, minhas lágrimas caem em sua face. Eu me lembro, nós, os trabalhadores da luz, voltamos para estender a nossa rede de amor à sua volta. De estrelas e galáxias distantes, de vidas passadas, presentes e futuras, viemos para guiar a sua cura. Nós, os trabalhadores da luz, de alma em alma, tocamos os corações de muitos a cada dia. A cada reconhecimento, nós gargalhamos, sorrimos e choramos. Nosso amor é abundante, fluido e cintilante. Nós, os trabalhadores da luz, em perfeita alegria, silenciosamente expandimos o amor incondicional. Gire agora suavemente enquanto você se acalenta, pois nós, os trabalhadores da luz, estamos de volta, de um imensurável tempo no passado e futuro. Que o amor, o riso e as lágrimas de alegria possam inundar a sua face agora e para sempre. Esse tributo é de um autor desconhecido. Agradecemos
por ter trazido essa oração. E assim a gente começa, então, a parte da leitura do dia de hoje, aonde a semana passada nós vimos a vida em casas circulares, os túneis no interior da Terra, o papel de Shambhala, os habitantes do interior da Terra, outras cidades da rede Ágata, e atualização sobre o emergir dos lemurianos. E hoje a gente vai começar lendo a parte 6 da segunda parte, são os códigos de entrada de Telos. Então vamos lá. A leitura de hoje começa com uma mensagem de Anarmar. A perfeição é um estado de ser que continua sempre se expandindo para a eternidade. Não importa o grau de perfeição que se possa alcançar, existe sempre um nível superior para o qual se abrir e expandir. Isso é o que cria a magia da iluminação. Então, eu entendo aqui que esse processo em que a gente está aqui buscando conhecimento, né, buscando essa expansão, de compreender que é muito além do que só essa vida nossa aqui, tem um universo imenso. Esse movimento, ele nos leva à iluminação. É quando a gente se permite a sair dessa posição confortável, né? Da gente ficar sem buscar. Então, vamos adiante. Os códigos de entrada de Telos. Para aqueles de vocês que têm conhecido da nossa existência sobre o Monte Shasta, que têm conhecimento, perdão, para aqueles de vocês que têm conhecimento da nossa existência sobre o Monte Shasta, saiba que sentimos seu grande desejo de visitar Telos e nos encontrar face a face. Olha, eu digo para vocês que eu tenho hoje uma vontade imensa de ir para Monte Shasta. Sentimos o seu grande desejo de experimentar as maravilhas e a magia de uma civilização iluminada e de se reconectarem com seus antigos familiares que estão vivendo em Telos ou em outro lugar na quinta dimensão. No plano interior, sentimos seus anseios e ouvimos seus pensamentos. Quando poderemos visitar Telos? Quando as portas de Telos serão abertas para os moradores da superfície? Amados, queremos compartilhar com vocês que a sua longa espera, em breve, chegará ao fim. Antevemos que isso poderia muito bem acontecer antes do final desta década. Começaremos a convidar pequenos grupos da superfície para uma visita. Gostaríamos que vocês experimentassem o que pode ser realizado em seu mundo quando a maioria da população adotar o nosso modo de vida. Vocês adquirirão uma perspectiva totalmente nova sobre como a vida nesse planeta pode ser se for vivida de acordo com os princípios divinos e a verdadeira fraternidade. É importante que saibam que no início e por algum tempo as visitas ocorrerão apenas por convite pessoal. Não se preocupem a respeito de como esses convites serão feitos. Quando chegar a sua vez de ser convidado, temos muitas maneiras de nos comunicarmos com você. Não importa onde você mora. Uma vez que vivemos em uma consciência de quinta dimensão, utilizamos o estrito código de entrada para todos aqueles que são convidados. Tenha certeza de que o seu convite pessoal não estará disponível
até que você atenda aos requisitos desse código de entrada. Explicar em detalhes esses requisitos não é o objetivo desta mensagem. No entanto, deixe-me dar uma visão geral do que será necessário. Antes de tudo, apenas aqueles que alcançarem uma consciência próxima à quinta dimensão estarão qualificados. Isso significa que você terá que ter abraçado o amor incondicional por si próprio e pelos outros, bem como por todas as outras formas de vida e todos os reinos da natureza. A consciência de dualidade precisa estar liberada em pelo menos 90%. Também é importante ter equilibrado as suas energias masculina e feminina e cultivado a não violência em todas as áreas da sua vida. Deixe-o buscando em seu coração o que isso tudo significa. Esse é o seu trabalho de casa, querido. Isso irá conduzi-lo à autodescoberta, às maravilhas de quem você realmente é e às qualidades do eu divino que lhe escapou por tanto tempo. Em segundo lugar, você precisa limpar e curar os corpos emocional e mental de toda a negatividade passada e presente. Todos os registros passados e presentes de dor, raiva, tristeza, culpa, trauma, vergonha, vício, desesperança, baixa autoestima, impressões negativas, miasmas e etc. devem ser liberados de sua mente subconsciente, plexo solar e corpo emocional. Devido à alta vibração de energia de Telos, quaisquer emoções ou formas de pensamento com uma vibração menor do que o amor divino seriam amplificadas mais de 1000 vezes em sua mente e sentimentos. A menos que esses registros tenham sido liberados, não seria possível para você permanecer em nossa vibração por mais de alguns minutos sem experimentar o trauma. Em terceiro lugar, apenas aqueles que completaram a sua 7ª iniciação espiritual e estiverem prontos ou quase prontos para as cerimônias de sua ascensão atenderão aos nossos códigos de entrada. Neste planeta, o serviço de Cristo sob o Senhor Maitreya e o Senhor Sananda, conhecido como o Amado Jesus em seu ministério sobre a Terra há 2000 anos, é onde podem se candidatar para receberem essas iniciações nos planos internos. A maioria de vocês não está consciente de que essas iniciações ocorrem nos planos internos. No entanto, elas ocorrem e são governadas por como você conscientemente vive sua vida diária. Atravessar essas iniciações e atingir a ascensão e a liberdade espiritual tem sido o objetivo de suas muitas encarnações neste planeta. A 7ª iniciação, certamente, não é o fim da sua evolução, mas nossos códigos de entrada exigem que um candidato tenha atingido este nível de iniciação para entrar em Telos. Com as novas dispensações agora disponíveis, estas iniciações podem ser completadas muito mais rápido do que nunca na história da evolução da Terra. O que costumava levar milhares de anos para ser alcançado, agora pode ser realizado, se você o escolher, no espaço de 10 a 20 anos. Então, é assim, vocês entenderam por que a gente tem que acelerar o passo? Porque para a gente trabalhar essa questão aqui, que a gente tem que ter abraçado o amor incondicional por nós e pelos outros, né? Amar a si como ao próximo. A consciência da dualidade precisa estar liberada em pelo menos 90%. Então, a gente tem um trabalho brabo pela frente.
Em segundo lugar, limpar e curar os corpos emocionais emocional e mental de toda a negatividade, passada e presente. E aí a gente, é por isso que o autoconhecimento ele está sendo tão importante nesse momento, né? A gente ouve falar do autoconhecimento muito, né? Nas redes sociais, em conversas, em cursos, enfim, porque a gente precisa se dar conta de entender tudo aquilo que a gente tem guardado e armazenado dentro de nós, da nossa história de vida, né? De toda dor, de toda raiva, de toda tristeza, de toda culpa, dos traumas, da vergonha, dos vícios, da desesperança, da baixa autoestima, das impressões negativas, dos miasmas que a gente vai formando por ficar alimentando pensamentos. Então, assim, e aí ele traz a importância aqui de ser liberado da nossa mente subconsciente, do plexo solar e do corpo emocional. Porque é no plexo solar que ficam armazenados os sentimentos negativos. Então, a gente precisa entender, e é um convite que eu faço para vocês, não é uma coisa fácil, mas eu acho que se vocês têm sim condição de fazer a associação entre o pensar, a mente, entre o sentir do coração, o agir. A gente só consegue agir se a gente alinhar o nosso pensar com o nosso sentir, para a gente agir no amor. Se a gente faz o alinhamento desses três, automaticamente, a nossa expressão da fala pelo laríngeo, ela vai fluir e a gente vai levar esse amor por onde a gente passar. Então, e aqui é interessante que ele fala, né, até o prazo, né, que se a gente escolher dar início, num prazo de 10 a 20 anos, a gente consegue fazer isso. Isso é para a gente passar para a quinta dimensão. A gente vai pular a quarta dimensão, a gente não vai viver a quarta dimensão, porque a gente expandindo a consciência, a gente pula a quarta dimensão, ela é considerada também aonde tem um lado negativo. Se a gente não expande a consciência, a gente não tem como chegar na quinta. A gente vai ser barrado na quarta. É na quarta dimensão que a gente não tem muito como a gente escapar. Se a gente não tiver essa consciência expandida, a gente não tem muito como escapar da região umbralina. A gente não tem muito como escapar dos possíveis contratos que a gente vai vir a assinar no momento em que a gente desencarna, fazendo com que a gente fique aqui rodando nessa roda de samsara. Quer dizer, que pelo que a gente sabe, né, ela vai deixar de. Aqui na Terra não vai mais existir essa roda de samsara. A gente vai ser levada à separação do joio e do trigo. Por isso a importância do despertar neste momento. Que a gente tem mesmo que arregaçar a manga e alimentar a nossa alma, né, com tantas coisas que a gente tem hoje para internalizar, para despertar essa sabedoria interna de cada um de nós. Pensar que o ser mais importante da nossa vida somos nós. Só assim a gente vai estar apto a auxiliar o próximo, a amar o próximo. E para isso a gente precisa de curar de todas essas dores aqui que ele está colocando. Enfim, é bastante trabalho.
Para cada requisito que acabamos de mencionar, há muitas ramificações. Não é nosso desejo fazer você sentir que estes objetivos são inatingíveis ou deixá-lo desesperançado. Sabemos que é possível, para muitos de vocês, alcançar esse nível de consciência em um período razoável de tempo. Milhares de pessoas no planeta já alcançaram esses níveis de iniciação e além nos últimos anos. Você pode achá-las entre as pessoas que encontra no dia a dia, embora elas não sejam necessariamente identificáveis. Aquelas que alcançaram este nível e sabem disso, costumam manter essa informação para si mesmas. Muitas mais estão constantemente sendo adicionadas às fileiras daquelas que alcançaram este nível. Mencionamos esses requisitos porque muitos de vocês estão familiarizados conosco, mas não conhecem os códigos de entrada de Telos. Todos os que passam por nossas portas, independentemente de quem sejam ou de onde venham, devem atingir o nível de desenvolvimento espiritual necessário para ser introduzido em uma vibração de quinta dimensão. Então, assim, reforma íntima, que é o que a gente vê muito, né? No Espiritismo tem muitos livros e fala-se sobre isso. Então, a reforma íntima nada mais é do que o autoconhecimento, do que olhar para dentro e trazer a mudança no nosso comportamento do dia a dia. É, aplicando-se diligentemente em fazer seu trabalho espiritual e ganhando impulso em seu caminho para a ascensão, em breve alcançarão esses objetivos. Abram seus corações para amar e sentirão que as iniciações são muito mais fáceis de atravessar do que continuar a experimentar as dificuldades em que se encontram agora. O refinamento que essas iniciações trazem à sua consciência abrirá as portas não só para Telos, mas também para a Nova Lemúria e outros lugares mágicos e maravilhosos, que com certeza é onde o amor habita, né? A nossa cura, a cura de cada um de nós, é amar o próximo como a si mesmo. Essa é a cura. Lembrem-se sempre de que o amor é a chave, queridos. O amor abrirá todas as portas para vocês e rapidamente os impulsionará no caminho para uma liberdade espiritual ilimitada. Do amor vocês vieram, e para o amor agora retornam. Eu sou o Adama, seu irmão lemuriano. Então não tem outro caminho. O caminho é amar. Talvez uma coisa que ajude, né, aonde a gente vê muito na CNV, ele traz, né, essa explicação, e tem muito também dos ensinamentos do mestre Saint-Germain. Quando a gente consegue olhar para o outro e tem uma diferença, né? O outro nos traz algo que nos dói. Por que essa agressão, essa maneira de falar ríspida do outro que nos atinge? Se você começar a trabalhar e entender que o outro, a maneira dele falar, dele se expressar de uma maneira mais agressiva, tem muito a ver com a dor dele. E se te atinge, é porque essa dor também está em você.
Se você conseguir fazer esse reconhecimento e entender que só está te machucando porque você está em dor, e aí você precisa olhar para essa dor, você consegue, talvez, olhar com empatia para o outro e a amorosidade começa a fluir, porque você vai entender que o outro está em dor e que você também está em dor. Então, você vai se voltar para você para entender por que que isso está te doendo, e você trabalha a empatia com o outro, e a hora que você tem empatia, talvez você desperte no outro algo que faça com que ele possa olhar para a dor dele. Mas o mais importante é você sair do ressentimento, da tristeza, da mágoa, da raiva, que aquilo que o outro te traz gera em você. Você entender o porquê que isso te dói, que está muito relacionado a necessidades que não são atendidas em você, que te geram esse sentimento. Por isso que o autoacolhimento ele é muito importante. E aí vai facilitando esse processo, né, do autoconhecimento, de trabalhar. Se é só o amor que salva, então eu começo a ter esse olhar, eu começo então a trabalhar o amor próprio. E automaticamente eu passo a olhar o outro com amorosidade também. Então, talvez isso que eu estou trazendo para você te auxilie nesse processo. É fácil? Não. Mas se a gente não der o primeiro passo, não tem como a gente seguir a caminhada. Por isso, inclusive, que ele dá esse espaço de tempo, né? Ele dá ali um espaço de 10 a 20 anos, que é um trabalho do dia a dia que a gente vai fazendo, então a gente vai aprendendo a se observar, e ser observador de si mesmo é uma coisa muito importante nesse processo. Vamos lá, vamos para o sétimo item da parte 2. E logo de início, Adama traz: em Telos, somente quando um casal está unido em um casamento sagrado é que recebe permissão para ter filhos. Esse capítulo é bem interessante para a gente entender, né? Olha a diferença que é daqui, do que a gente vive hoje. Sétimo, as crianças de Telos. Algumas de suas crianças têm contato direto com as crianças da superfície? Veio a pergunta. Ele diz: não, nossas crianças não têm tido contato com as pessoas da superfície há centenas de anos. Esperamos e antevemos que isso vá mudar no final desta década. O único contato que nossas crianças têm com as pessoas da superfície é através da sua televisão. Sim, acessamos sua rede de televisão em Telos e selecionamos certos programas para o prazer de nossas crianças. As crianças de outras cidades intraterrenas se encontram com as de vocês? Certamente que sim. Nós compartilhamos feriados e celebrações, muitas vezes visitando várias cidades subterrâneas, e levamos nossas crianças junto. Somos uma cultura muito aberta e gostamos de socializar e dançar. Frequentemente, visitamos amigos e famílias de outras culturas ou cidades, e eles nos visitam. As portas estão sempre abertas e não há necessidade de uma ocasião especial para as visitas. Todos viajamos regularmente entre as várias cidades da rede Ágata.
e as outras cidades intraterrenas. Quando os pais fazem essas viagens por qualquer motivo, social, familiar ou comercial, geralmente as crianças são convidadas a irem juntos se quiserem. Como é sempre um deleite para elas, raramente recusam. O futuro de nossas crianças. O que o futuro reserva para as suas crianças e as nossas? Quando nossas duas civilizações se tornarem uma, nossas crianças também se reunirão às suas. Basicamente, as nossas e as suas crianças não são tão diferentes. A reunião delas será cuidadosamente planejada e isso será muito divertido. Uma ótima aventura para as crianças de ambas as civilizações. Foi dito muitas vezes que este planeta está rapidamente avançando nas mudanças necessárias, o que lhe permitirá hospedar exclusivamente uma civilização iluminada. Isso significa, meus amigos, que em um futuro não tão distante, a era das trevas deste planeta desaparecerá. Nossas duas civilizações se unirão como uma, incluindo as crianças, para a ascensão gloriosa que temos esperado por tanto tempo. Vamos abraçar e receber o novo mundo que se aproxima. À medida que a fênix se ergue das cinzas, um novo mundo de amor e perfeição divina emergirá a partir do desmoronamento de todos os seus antigos sistemas de crenças limitantes. Vocês abandonarão os sistemas governamentais antiquados, de controle e manipulação, pelos quais têm sido programados por éons de tempo. Comparem a Terra com uma fênix. Ela se erguerá e levará vocês junto com ela. Mas primeiro devem soltar tudo o que já não lhes serve mais. Devem estar dispostos a abandonar os antigos e ultrapassados modelos de vida que têm mantido vocês em limitação e dor por tanto tempo. As cinzas representam a purificação que a Terra e toda a humanidade deve atravessar primeiro. O futuro é brilhante, meus amigos. Mantenham as suas esperanças vivas para vocês e seus filhos. Um mundo surpreendente os espera, e é por isso que eles estão aqui. Eles vão mostrar o caminho, pois em suas almas eles já sabem como fazê-lo. Então, é uma coisa que, se a gente entende essa questão da separação do joio e do trigo, que muito tem sido falado nesse processo da transição, a gente consegue entender o que ele está trazendo aqui. É um processo em que aqueles que continuarem aqui e conseguirem despertar vão viver tudo isso. Porque é o caminhar para esta quinta dimensão onde o amor não é, a quinta dimensão ela não é só amor, mas o amor prevalece no todo. Crescer em telos. Esta sessão traz informações em parte canalizadas de Adama por Aurélia Luiz Jones, em parte de informações publicadas por Charula Dux de Telos, em 1996. Em Telos, somente quando um casal está unido em um casamento sagrado é que recebe permissão para ter filhos. Uma vez que ter filhos em Telos é um projeto de longo prazo, os casais que desejam tê-los devem primeiro seguir um treinamento especial para pais. Na superfície, você deve passar pelo treinamento de motorista para ter uma licença para dirigir um carro. Mas qualquer criança inexperiente e emocionalmente instável de 16 anos de idade pode dar à luz. Essas crianças da superfície
participam da responsabilidade importante de trazer uma vida ao mundo sem qualquer preparação ou compreensão da própria vida. As crianças nascidas em telos passam por 2 anos completos de atendimento de ambos os pais, 24 horas por dia. Isto é crucial para o desenvolvimento psicológico da criança. O pai se afasta de seus deveres civis durante os 2 primeiros anos de vida da criança, para que ela possa ter um tempo equilibrado e igual com os representantes terrenos do Deus Pai e Mãe. Uma vez que o governo supre todas as necessidades para viver, o período de 2 anos é assegurado aos pais. Olha a diferença da importância que tem dos pais na vida dos filhos. Um recém-nascido em Telos receberá 10 pares de padrinhos logo após o nascimento. Isso tem muitas vantagens. Uma criança nunca sentirá que não recebe atenção suficiente, pois terá mais de 20 figuras parentais para guiá-las através de seus primeiros anos de vida. É comum que todos os padrinhos escolhidos tenham seus próprios filhos recém-nascidos. Desta forma, mesmo se você for um filho único, sempre terá irmãos e irmãs substitutos para interagir e brincar. À medida que a criança cresce, passa um tempo convivendo com cada par de padrinhos. Isso inspira uma aceitação subconsciente de que o Deus Pai e Mãe sempre estará presente, uma vez que muito amor de fontes variadas está disponível. As crianças aprendem cedo que sempre serão amadas e que nada lhes faltará. Gente, isso aqui é uma coisa meio, para nós aqui, né? É meio fora do contexto, fora do normal. Porque quando hoje a gente entende que desde a gestação a gente já passa pelas dores, né? Aí a criança nasce, já não tem os pais juntos. Hoje, o normal é as crianças irem para a escola, porque aqui o acesso ao berçário, né, e a escola é muito normal. E os pais vão trabalhar. E aí a criança vai ficar com pessoas desconhecidas. E olha só o que eles fazem lá. Logo que a criança nasce, ela ganha 10 pares de padrinhos. Existe uma rotatividade das crianças irem para a casa desses padrinhos e ter a troca, inclusive porque, como ele relata aqui, né, é muito provável que isso aconteça entre as pessoas que também têm filhos da mesma idade. Então, apenas troca de casa e você vai entendendo que você está sempre amparado, sempre envolvido por amor. Então, a segurança da criança é total e plena, coisa que aqui a gente não tem. As crianças não têm isso. As crianças começam a estudar com a idade de 3 anos e a educação básica continua até atingirem 18 anos. Entre 3 e 5 anos, 5 dias por semana, elas participam durante meio período de jogos organizados, dirigidos à aprendizagem de competências sociais básicas e habilidades artísticas. Conhecimentos fundamentais como cores e números são ensinados em jogos divertidos.
A partir dos 5 anos de idade, elas ficam na escola em período integral, assim como nas escolas de sua civilização. Só que aí ela já tem toda uma base. Sendo Telos uma cultura lemuriana, o idioma ensinado na escola é naturalmente o lemuriano. A língua lemuriana é originária da linguagem universal da nossa galáxia, conhecida como Solar Amaru. Outras línguas planetárias, como o sânscrito, o hebraico e o egípcio, também rastreiam suas origens até o Solar Amaru. Embora a língua inglesa não seja obrigatória para os alunos, ela é ensinada como uma segunda língua opcional. Naturalmente, é muito mais desejável que o nosso povo aprenda o inglês, e quase todos o fazem, uma vez que Telos está localizada sob um país de língua inglesa e os programas de rádio e televisão da superfície são monitorados para a nossa diversão. Todas as mesas das crianças estão equipadas com computadores que as ligam à fonte de energia universal e à rede de informação. Como a nossa rede de computadores funciona com base em aminoácidos, uma força viva pode acessar os registros akáshicos e os elementos mais elevados das diretivas de Cristo e não pode ser corrompida. Consequentemente, fornece informações históricas precisas e verdadeiras. Os professores de todas as escolas de Telos são experimentados sacerdotes e sacerdotisas da ordem de Melquisedeque. Quando os jovens telusianos têm idade suficiente para incorrerem em travessuras sérias, com mais ou menos 12 anos, e necessitam de mais tempo com os outros de sua faixa etária, entram para o que se denomina grupo. Este grupo é uma irmandade na qual de 10 a 20 jovens experimentam as maravilhas da puberdade e da adolescência juntos. Composto igualitariamente por meninas e meninos, o grupo forma um vínculo que os levará para a idade adulta e além. Um sacerdote e uma sacerdotisa do templo de Melquisedeque são selecionados para orientar o grupo através de vários estágios de crescimento. O formato do grupo também é usado em seu processo de escolaridade, e todos os aprendizados são experimentados juntos. Então, olha toda a estrutura que vai sendo formada para essas crianças que têm a base sólida junto aos pais e padrinhos lá no começo. Elas vão para a escola, elas têm todo o amparo. Quando chegam na adolescência, nessa fase da juventude, onde aqui muitos se perdem, lá eles são colocados para convivência de uma maneira que são supervisionados. O formato de grupo também é usado em seu processo de escolaridade e todos os aprendizados são experimentados juntos. Os membros do grupo vão experienciar, compartilhar, discutir e crescer através das várias questões da adolescência. O grupo é especialmente eficaz no tratamento de um clássico problema adolescente, o ressentimento. Essa questão simboliza todos para encontrar uma saída criativa para o problema. Os membros do grupo costumam se tornar amigos próximos para toda a vida, encontrando-se e compartilhando juntos os marcos da vida. Com a idade de 18 anos e a conclusão da educação básica, um indivíduo escolhe a direção que ele ou ela quer tomar para os próximos anos de sua vida. Uma opção sempre disponível para eles são os estudos avançados no campo de sua escolha. Vastas coleções de registros de civilizações avançadas do passado
estão armazenadas em cristais de registros nas bibliotecas de Telos. Ocasionalmente, embora não frequentemente, um adolescente escolherá ir diretamente para o templo de Melquisedeque e iniciar o treinamento espiritual como um neófito do templo. Outra opção é entrar para o serviço da frota prateada, frota das naves espaciais telosianas. Uma vez que todas as cidades subterrâneas são membros ativos da Confederação, é dever de todos vivendo em Telos servir um mínimo de 6 meses na frota prateada. Há dezenas de frotas que atendem este setor da galáxia. Em nosso sistema solar, as frotas predominantemente ativas são a frota prateada, a frota ametista e a frota arco-íris. Destas três, a frota prateada é composta quase que exclusivamente de seres nascidos no planeta Terra, principalmente de Telos e Posite, a cidade Atlante localizada sob o estado de Mato Grosso, no Brasil. A maioria das naves que vocês veem em seus céus, mais conhecidas como OVNIs, são naves da frota prateada de Telos e Posite. Muitos telosianos fazem carreira na frota prateada, enquanto outros apenas cumprem suas obrigações e seguem para outros serviços. Outra opção de graduação é começar o treinamento para trabalho de sua vida em Telos. Espera-se que os jovens adultos entrem na estrutura geral da sociedade telosiana. Todos os que vivem em Telos, depois de uma certa idade, começam a participar da força de trabalho diária. 5 dias por semana, de 4 a 6 horas por dia são dedicados ao trabalho. É assim que a cidade se mantém em funcionamento. Todo mundo pode escolher onde deseja colocar a sua energia, evitando-se assim o trabalho aborrecido e alimentando-se o entusiasmo. Por exemplo, se um jovem adolescente ama a terra, as plantas e as flores, ele ou ela pode trabalhar nos jardins hidropônicos, ajudando a manter a cidade abundantemente suprida com frutas e vegetais. Se uma jovem tem o forte desejo de se tornar uma dançarina, ela pode ir ao templo para ser treinada pelos dançarinos do templo. Outras opções incluem comunicações, transporte, cozinha, manufaturas, trabalhos domésticos e etc. Com a idade de 18 anos, nossos filhos começam a sua dança com a vida. Eu sou o Adama, sempre ao seu lado. Olha, não é impossível a gente chegar lá, né? Mas bastante coisa a gente tem que mudar aqui. E assim, esse amparo, né, esse respaldo todo que é dado desde o nascimento, né, até essa fase da juventude, da adolescência, é muito bacana para esse ser que vai se tornar lá na frente, né? Ele vai trazer aqui, semana que vem a gente vai ver a questão da união, dos casamentos, como ele é interessante, o que é muito interessante, para quem lê, para quem já leu O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, tem um ponto no final lá do livro em que ele fala sobre os relacionamentos, sobre os verdadeiros relacionamentos. E ele, com certeza, ele não sabia nada sobre o que está sendo trazido aqui no livro Telos. Então, é muito interessante o que a gente começa a ver lendo, né? Quando a gente começa a ter acesso a esses livros que trazem toda essa sabedoria, como que os seres aqui encarnados, né? Esses seres que trabalharam aí, eu gosto de trazer e falar do Marshall com a CNV, o Eckhart Tolle aí com o livro
O Poder do Agora, é, como essa sabedoria inconsciente foi trabalhada dentro dessa missão que eles tinham de trazer o conhecimento para nós, sem saberem sobre telos, sobre as mensagens lindas e maravilhosas que Saint-Germain traz nos livros dele. Então, o quão interessante é, né? Eu acredito muito que a gente está, assim, num processo em que o despertar está havendo, sim. Tem muita gente que está buscando, mesmo que a passos lentos ainda, mas está existindo a busca. E isso é um ponto muito positivo. Eu só acredito que, pelo tempo, né, que Telos foi escrito aí, é, o tempo que ele dá aqui para se alcançar, a gente já passou, né? É, de mil. A primeira edição foi em 2017. Então, a gente precisa. 2027, né? Que ele fala muito da questão de 10 anos, né? Então, nós estamos caminhando, já tem bastante gente esperta, mas a gente pode despertar muito mais, né? Esse momento que a gente está passando está dando uma expandida nisso aí. A gente começa a ver que as pessoas realmente estão procurando. Por isso que a gente não pode desanimar, a gente não pode perder tempo, a gente não pode se entregar para preguiça, para procrastinação. Tem muita coisa boa esperando por nós. A vida não é só esse marasmo que a gente está vendo aqui, não. Então é a gente se ligar mesmo no nosso interior, na nossa sabedoria interior, que todos nós temos. Então, mais uma noite de leitura, espero ter trazido uma pequena contribuição para vocês, além da leitura. Se tiverem dúvidas, coloca lá no YouTube, que eu vou procurar responder. Se eu não souber, eu vou atrás. Mas a intenção é realmente aguçar esse lado da sabedoria dentro de cada um de nós. Um beijo no coração, uma excelente e abençoada semana para todos e até a semana que vem.